Nós precisamos entender basicamente, termos consciência que a vida, ela é feita por ciclos. A vida, ela constitui-se em ciclos, fases, momentos. Se você for parar para observar um pouquinho, olhar para trás um pouco, você vai se lembrar de algumas fases que você passou, de alguns momentos que você vivenciou. É necessário que cada pessoa que aqui está nessa noite entenda que a vida constitui-se em ciclos, momentos e fases. Nos seus relacionamentos, seja familiar, social, espiritual, ministerial, tudo na vida vai apontar para situações que são exatamente ciclos, momentos, fases. E quando eu olho para a palavra, eu preciso transmitir uma revelação simples, porém muito contundente, que me deram o Espírito Santo ontem à noite. No que diz respeito a fases da vida, deixa-me te fazer uma pergunta: que fase você está vivendo? Que momento é esse que você está vivendo? Se a gente for falar sobre ciclos, se você fizer uma pergunta acerca dos ciclos da vida, quais foram os ciclos da vida que você viveu, rompeu, ou que você deixou para trás de forma inacabada? A vida é feita de ciclos, a vida é feita de momentos e fases, e são os momentos, são as fases que nós rompemos, os momentos que nós vivemos, olha, seja embaixo, em cima, pobre, rico, bem ou mal, com saúde, doente, no ministério, fora do ministério, na presença, fora da presença. Essas fases, estes momentos, os que vão dizer a nós acerca do ciclo que estamos vivendo, ou o ciclo que estamos rompendo, ou o ciclo que viveremos. Muito se fala sobre fases boas, momentos bons, futuro promissor, até sobre o céu. Mas deixa-me te falar algo muito de Deus. Existe um monte de pessoas hoje que estão vivendo dentro da igreja, que não conseguiram romper etapas. E por não romper etapa, não avançaram, não mudaram de ciclo, não mudaram o momento, não mudaram de fase. Existem algumas pessoas, eu posso provar isso, não só na Bíblia, mas também aqui nesta reunião. Pessoas que hoje têm a vida e encontram algumas debilidades, dificuldade, não chegou onde deveria chegar, não alcançou a promessa, não possuiu aquilo que Deus disse que era teu, porque lá atrás você não rompeu a fase, você não ultrapassou os limites, você não chegou do outro lado com êxito. Eu te faço uma pergunta: o que aí para trás ficou inacabado? O que você começou para Deus que tu não terminou? O que você botou a mão e de uma hora para outra tirou a mão? O que você começou muito bem, numa fase que o Deus poderoso te proporcionou e você não conseguiu romper com aquilo, e por isso vai entender as debilidades que algumas pessoas enfrentam hoje. Não adianta eu falar para você que você é só espiritual, irmão, porque a vida não é só um culto desse aqui não. Daqui 2, 3 dias, se você não vigiar, não tiver estrutura psíquica, emocional, estrutura mental, o inimigo vai te perseguir, o vento vai soprar, as dificuldades surgem, pode faltar dinheiro, pode haver quebradeira de novo, pode ter uma guerra familiar, você pode ter um problema no seu casamento. E deixa eu te falar uma coisa: não é esse culto aqui que vai te consolidar o suficiente para você romper etapas da sua vida. Primeiro você tem que entender que quando a gente fala de fases boas, ruins, mas deixa-me falar sobre fases de dificuldades. É necessário, tem coisas que acontecem na nossa vida, tem vento que sopra, tem tempestade que levanta, tem barco que parece que vai quebrar,
Há momentos da nossa vida que dá vontade de chutar o pau da barraca, chutar o balde, desistir de tudo. Há momentos na vida, passamos por fases difíceis, mas não é porque estamos passando por essas dificuldades que não devemos romper com essas fases. Uns fogem, outros têm fuga, outros se escondem, outros vão para uma caverna. E é interessante saber que cada fase da vida, cada momento da vida, você pode entender ao que eu vou te dizer aqui, querido. Quantas vezes na tua vida você se sentiu só? Quantas vezes nessa sua história já teve um momento que você se sentiu até sem Deus? Vocês pensam que aqui tem um super-homem? Vocês pensam que aqui tem um homem de ferro? Vocês pensam que aqui tem um cara sobrenatural? Não, por várias vezes na minha vida eu perguntei para Deus: onde está o Senhor agora? Minha mãe contou algo aqui muito interessante que me fez lembrar um ciclo de minha vida, uma fase, um momento que eu estava passando. Eu estava tirando uma carroça enfueirada de capim, eu tinha por volta de 14 anos, eu estava num pasto plano, capim, cavalo, a carroça e eu. E eu estava numa adrenalina, na quentura, como sempre fui muito estressado com as coisas, sempre peguei para resolver, sempre segurei no chifre do boi, sempre na rédea da vida, sempre de atitude. Eu falei, puxa vida, eu vou encher essa carroça de capim rapidinho. Estava cortando com a katana, chapéu grande, bota e tudo, e num sofrimento terrível, trabalhando para levar comida para casa. Mãe sabe disso aí. Eu estava por volta de 18 horas, à noite chegando, porque lá na nossa terra escurece muito rápido. Eu estava colocando o último feixe de capim na carroça enfueirada, cheguei com esse feixe de capim, joguei em cima, e penúltimo fecho, e joguei e fui buscar o outro. Quando eu andei um pouquinho assim, para pegar o outro feixe de capim, eu olhei, e o cavalo... Saiu um marimbondo do quinto dos infernos, que só pode ter saído de lá aquele dia. Juntou nesse cavalo, e eu vi aquele capim sendo espalhado, e era 6 horas da tarde, a noite chegando, eu com um pouco de medo de estar ali sozinho, muita cobra, muito marimbondo. Eu tinha que cuidar do gado e estava ali trabalhando para ganhar R$73 por mês, porque eu tinha que suprir lá em casa. Uma fase muito difícil, um ciclo muito dificultoso, um momento de vergonha. E aquele cavalo saiu, e eu olhei para ele e disse isso aqui outro dia, eu sentei num cupim que tinha ali naquela capinheira, e eu disse para Deus: Senhor, eu não plantei isso para me colher. Eu não plantei isso. Tu tem algo na minha vida, eu sei que tu tem, tu já falou comigo. Agora eu não aceito mais isso aqui na minha vida. Tudo que eu estou fazendo é correr para enfueirar essa carroça, apertar isso aqui, amarrar esse capim, levar lá para o gado e correr para o culto de bicicleta, porque eu ia para o culto a cavalo, de bicicleta, a pé. Mas sempre fui para o culto, nunca tive desculpa de não ir na igreja. Eu sempre amei isso aqui. A minha vida sempre foi em volta de tudo isso aqui. E eu sentei nesse cupim e falei: eu não plantei isso. Eu me lembro que eu saí dali, peguei esse capim, joguei na carroça, amarrei, cheguei lá às 7h30 da noite, triste, porque só crente entende quando não pode estar no culto. Hoje as pessoas inventam motivo para não estar no culto. Eu pude entender que eu estava numa fase de treinamento, eu estava numa fase que eu estava fazendo uma história para estar contando o meu futuro. Mas eu declarei para Deus, eu falei: eu não plantei isso aqui. Eu saí dali angustiado, triste, levei aquilo lá, cortei o capim, tratei do gado, fui embora para casa triste. Não demorou uma semana, eu recebi uma proposta, e Deus mudou um ciclo da minha vida. Eu me lembro que eu estava no aluguel, morando aqui no Santa Genoveva. Eu fui entregar uma casa, eu estou falando sobre ciclo, estou encerrando. Eu fui entregar uma casa no Jaó, na época a nossa igreja ficou no Jaó, a gente passou uma dificuldade muito grande, um momento difícil, eu não podia negar a Deus, eu não podia envergonhar o Evangelho. Eu optei em entregar esse prédio lindo aqui para o proprietário, falei: eu não aguento mais. Eu não aguento. E alguém disse assim: agora pode esperar que não vou dar 3 meses, ele vai voltar para o Rio de Janeiro envergonhado, vai sair fugido. Não vou não. Hoje quando meu tesoureiro chega assim e fala: pastor, nós estamos pagando as contas tudo em dia. Eu falo: é coisa de Deus. E nós saímos daqui por uma dificuldade. E eu me lembro que nós passamos 9 meses fora daqui, fases, momentos, mas sempre ali com Jesus, sempre a fé, sempre crendo. E isso é muito interessante. Interessante crer. As fases vão mudando, os ciclos vão surgindo, os momentos melhores vão acontecendo uma hora. Como o Patrick leu: quem leva a preciosa semente andando chorando, uma hora volta, trazendo consigo o resultado, e volta com alegria, trazendo os frutos. Eu me lembro que uma vez eu estava
lá no Jaó para entregar uma casa. Nós já tínhamos voltado para esse prédio, ficamos 9 meses longe daqui, voltamos para esse prédio. E eu falei: Flávia, a gente precisa alugar uma outra casa, vamos sair daqui. Eu não sei o que a gente tem que fazer, mas tem que sair. Vamos caçar um canto para nós. E aí, tudo bem, eu até pensava em sair dali e ir para um outro aluguel. Eu me lembro que a imobiliária me humilhou tanto. Isso tem 3 anos, né, Flávia? 3 anos, me humilhou tanto para entregar aquela casa, me humilhou tanto. Eu subi no telhado que eles me fizeram limpar bosta de pombo. Falei: o que eu tenho a ver com bosta, titica de pombo? Tive que subir lá, lavar o telhado. Falei: isso é coisa do inimigo. Não é possível, meu Deus, eu estou sendo perturbado nessa terra mesmo. Será que eu vim para cá só para apanhar? Não vai ter nada de bom? Beleza, eu subi lá e estou assim. Aí pedi o Braia com o João Marco para me dar uma lata de água, uma lata de tinta. Eu estava pintando lá em cima. E aí eu estava passando por esse momento, essa fase. E eu vi lá embaixo, era um sobrado muito alto. Nós morávamos lá na J51. Sobrado muito alto. Eu estava lá em cima. Quando eu puxei na corda, que eu vi Braia e vi João Marco naquele sol quente, sendo humilhado, me dando aquela lata d'água. Eu lavando bosta e titica de pombo em cima do telhado. Eu peguei a lata d'água, coloquei em cima. Eu estava com uma camisa social dessa aqui. Eu peguei a camisa aqui e rasguei. Senhor, como eu rasgo essa camisa na minha vida, eu rasgo o aluguel hoje da minha história. Gente, parece não, Deus selou aquilo ali. Existem fases, existem ciclos. Deus, Ele tem interesse em nos mudar de fase. Mas você não pode viver os momentos de dificuldade, as suas labutas, os seus problemas, as suas adversidades, envergonhando a Deus. Por qualquer lutinha, por qualquer prova que tu passa, tu nega Jesus. Diego, você me conhece há quantos anos? Quantos anos você me conhece? Muito tempo. Muito tempo, né? Você me ajudou a casar com Flávia. Foi ou não foi? Tu que botou essa prova no meu caminho. Tu vai ver. Quantas vezes tu me viu desviado? Quantas vezes? Eu passei prova na vida, Diego? Eu passei luta na vida? Eu já fui perseguido? Eu fui perseguido por pastor? Eu já fui caluniado? Desviei? Se você quer viver, escuta aqui, eu vou encerrar. Se você quer viver ciclos bons, se você quer viver um sincronismo de coisas, fatores positivos, se você quer viver um tempo de colheita na tua vida, aprenda a romper com as suas etapas. Para subir não existe elevador, de degrau em degrau. Tem coisas que Deus está observando você no vale da vida sua. Deus está te observando no vale. Ele não fala, Ele não grita, Ele não vai descer para estar contigo, mas Ele está te observando. A sua decisão é o que pode te mudar de fase. Uma decisão pode te mudar de ciclo. A vida é feita de decisões. Tu pode sair daqui dessa igreja e continuar fornicando, adulterando, bebendo, roubando, cheirando cocaína, adulterando, traindo tua mulher. Você pode sair dessa igreja fazendo o que você quiser. É decisão sua. Não reclame pelas colheitas. Como tem uma meia dúzia de pessoas que vai sair dessa igreja pensando assim: eu mudo de vida a partir de hoje. Eu quero aquilo que eu recebi lá, eu quero o que desceu sobre a minha vida. Presta atenção, a Bíblia fala que, olha aqui, Salomão, tendo acabado de orar, Deus respondeu. Salomão, tendo acabado de construir o templo, 7 anos de obra, e tendo Salomão acabado com a casa do Senhor, tudo que colocou no seu coração quanto ao fazer, ele fez. Quando eu li essa palavra aqui, tendo acabado, e acabou Salomão, e terminou Salomão, e acabou Salomão, eu pensei assim: meu Deus, o segredo está em concluir as etapas. O segredo está em romper o seu vale. O segredo, não adianta ficar pedindo: Senhor, manda um anjo para me arrancar desse vale. Não, existe um processo, existe um momento, existe, cada um tem um processo, cada um, Deus tem algo com cada um, meu irmão. Existe um momento que é um momento, não tem jeito. Se Deus estabeleceu um mês para você passar no vale, vai ter que ser um mês. O que você tem que fazer? Se portar de maneira adequada, que glorifique o nome do Senhor, não envergonhe a Deus, por mais que aconteça como aconteceu com Jó. Mas mantenha a sua integridade, mantenha a sua lealdade, fique crente, caramba, permaneça na presença, porque lá de cima o Pai está te olhando, e aqui da terra os demônios estão te olhando. Cada dia que tu persevera, tu está cooperando para Deus mudar a tua história.
Cada dia que tu pensa em desistir, tu está cooperando e dando autonomia, legalidade ao diabo para dominar a situação. Está no vale? Está na crise? O casamento está ruim? Quais são as suas dificuldades? Todo mundo tem. Agora se comporta como um vitorioso, por favor. Se comporta como uma vitoriosa, por favor. Tem um monte de gente aí fora, deixa eu te falar algo, pior que você, passando por coisas absurdas, mas tem comportamento e postura totalmente diferente à sua. Tem um monte de gente que nesta hora tudo que está pensando é em viver, é não desistir, é sonhar, está acreditando. E você está esperando o quê? Que Deus te faça um favor? Que Deus quebre o teu galho? Que Deus desce e muda a tua história, meu irmão? Rompa seus ciclos, conclua o que você começou. Não vive meio termos. Muro também é território do capeta. É sim ou não? Tá ou não tá? É servo de Deus ou não é? Tá na rocha ou não tá na rocha? Quer a vitória ou não quer a vitória? Quer cantar o hino da vitória ou não quer cantar o hino da vitória? Quer ver toda essa família no altar de Deus ou não quer ver? Quer romper com essa fase da vergonha, da humilhação, como eu rompi tantas fases da minha vida? Tem gente que me acompanha aqui em Goiânia tem mais de 10 anos. Sabe do que eu estou falando aqui? Tem gente que já me viu perecer aqui. Tem gente que já me viu, ser chamado de ladrão, de bandido, de vagabundo. Tem gente que já viu alguém difamar meu nome aqui. Olha o que Deus fez. Não fuja, não ceda, não se esconda. Ora, manda calar a barraça. Vai chegar um tempo que Deus vai fazer questão de mostrar para todo mundo que Ele sempre foi contigo. Não fique tentando provar que Deus é contigo, é perca de tempo. Agrade a Deus e Ele vai provar para todo mundo que Ele é contigo. O que tu começou vai até o fim. Tu, porém, Daniel capítulo 12, tu, porém, vá até o fim. Entrou, fica. Começou, termina. Casou, vai até a morte. Assumiu compromisso com Deus. Fique com Deus e Ele não vai te decepcionar. Você decide. Você decide. É a noite da decisão. Ei, entenda que para cada etapa, para cada momento, para cada ciclo de vida, existe uma coordenada, não se esqueça, tá? Deus sempre vai te dar umas coordenadas quanto ao vale que tu está vivendo. Deus sempre vai te dar uma coordenada diante da prosperidade. Deus vai te dar coordenadas para o ministério. Deus vai te dar coordenadas para a vida de casado. Deus vai te dar coordenada como solteiro. Para cada ciclo, para cada momento, Deus vai dar uma direção. Para cada fase da vida existem princípios bíblicos que não podem ser quebrados. Se você vive uma vida quebrando princípios, quebrando regra, pulando muro, pulando janela, ultrapassando limites, o tempo todo, tanto demonstrando que não tem compromisso com nada. A Bíblia diz assim, presta atenção. Davi queria construir. Deus falou, você não vai. E Davi falou assim, então eu vou fazer o croquis, o projeto. Eu que vou fazer o projeto arquitetônico do Templo de Salomão. Fez o projeto. O Senhor falou, quem vai fazer é Salomão. Ah, é Salomão que vai fazer? Eu vou contribuir de alguma forma. Então tá bom. Quando Davi chama Salomão, seu filho, Davi diz para Salomão assim, ó, tu tem uma responsabilidade. E do momento que tu começar com esse projeto até o fim, Deus vai ser contigo. Agora Salomão quer ter vitória. Não saia fora disso aqui que está estabelecido. Para os ciclos da tua vida, segue isso aqui. Segue esse projeto. Segue essa ideia divina. Segue essas medidas. Entre nesse padrão. E ninguém te sustentará, ninguém te perturbará, ninguém te dominará, ninguém vai te atrapalhar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui, meu irmão. Quer ter uma vida abundante, uma vida de vitória, quer mudar de fase? Não envergonha Deus, abraça o Espírito Santo, creia na palavra, seja crente, e Deus vai usar o tempo para cooperar com a tua vitória. Aguenta. Olhe para alguém que está do teu lado e diga, aguenta. Só mais um pouquinho, aguenta.
Não diga com voz profética, só mais um pouquinho, tu não vai nem acreditar, mas papai vai virar esse ciclo. Só quem recebe essa palavra dá um salto dessa poltrona aí, com glória a Deus. Tu não foi até o fim, tu não perseverou, tu quis encontrar um caminho mais fácil para dar certo. Não tem essa, meu irmão. A porta é estreita, o caminho é estreito, é dificuldade. Quem vê essa igreja cheia, bonita aqui hoje, com quase 500 poltronas que não tem lugar para sentar, não imagina o preço que eu e minha família passamos aqui. Não imagino quanto tomamos banho com detergente. Não imagino as noites que dormimos sem arroz. Lá no Rio de Janeiro ninguém sabia, mas carro parado na garagem sem 10 conto para botar gasolina. Acordava de manhã procurando 50 centavos para comprar um pão para 5. E quantas vezes, mesmo assim, louvamos o Senhor. Quantas vezes eu chegava na igreja e não me ajoelhava assim. Hoje eu tô com esse sapato bonito que o Gustavo me deu, parece que tem ouro em volta, mas não é ouro não, tá, gente? Isso aqui é só um negócio bonito. O Gustavo lá da Fênix preparou para mim e trouxe um sapato com o Simone. Eu orava, não fazia assim com o pé porque era furado. Minha meia velhinha parecia rasgada, mas eu dava um jeito de orar. Nunca fiquei pelos cantos. Me ajuda, que luta, que prova, eu não vou aguentar. Eu tenho que voltar para o Rio. Eu tenho que estar com a minha mãe. Eu tenho que correr para o meu pai. Eu tenho que estar com quem me ama. Sempre acreditando que quem me prometeu era fiel para cumprir. Pare de olhar o agora, olha para frente. Pare de estar olhando para o chão, olha para cima. Pare de olhar para aí e ouvir as vozes externas. Escute a voz de Deus ao teu favor que diz: eu sou contigo, eu sou contigo. Se tu está vivo, o Senhor está falando assim, é porque eu ainda tenho algo para fazer com você. Tem alguém respirando aí? Tem alguém respirando aí? Cada batida que dá no teu peito, desse coração aí, é Deus dizendo: eu não desisti, eu não cancelei o projeto que tem contigo. Houve um tempo de frustração, de medo, de derrota, de vale, mas até aqui eu tive com você e estou dizendo: a partir deste culto eu tenho uma nova etapa, um novo ciclo. Levanta a tua mão para receber.